Existe um tipo de pessoa que não precisa levantar a voz, não precisa se impor, não precisa demonstrar força. Ela simplesmente chega e todos ao redor ajustam o próprio comportamento. As conversas ficam mais cuidadosas. As atitudes se tornam mais respeitosas. A energia muda e o mais curioso é que essa pessoa não faz esforço algum. Ela não está preocupada em parecer poderosa. Ela simplesmente é. O respeito que ela recebe não vem da aparência, do dinheiro, do status ou do tamanho da presença física. Vem de algo muito mais raro: a forma como ela se posiciona diante do mundo. Vivemos numa era em que muita gente exige respeito, mas quase ninguém o conquista de verdade. As pessoas querem ser tratadas com seriedade, mas se comportam de forma impulsiva, carente, reativa, exagerada. Querem autoridade, mas vivem tentando provar que têm valor. Querem reconhecimento, mas se perdem tentando agradar quem nem merece. E é aqui que entra a sabedoria dos estoicos. Os antigos filósofos sabiam que respeito verdadeiro não nasce da intimidação, da agressividade ou do ego inflado. Respeito nasce da coerência interna, do domínio pessoal, da postura que você escolhe ter mesmo quando ninguém está olhando. Você não controla o que as pessoas pensam sobre você, mas controla a forma como você age. E é justamente essa forma, repetida, silenciosa, firme, que molda a percepção que os outros têm de você. Hoje, você vai aprender 7 comportamentos que fazem qualquer pessoa te respeitar instantaneamente. Comportamentos que não exigem esforço artificial, não pedem validação, não dependem de desempenho. São atitudes que, uma vez incorporadas, criam ao seu redor uma aura de solidez, tranquilidade e força real. E o mais poderoso, esses comportamentos não só mudam a forma como os outros te tratam, eles mudam a forma como você se trata. Se você aplicar o que vai ouvir aqui, mesmo que um pouco por dia, vai perceber que o respeito é uma consequência natural, não algo que você precisa perseguir. Respeito é uma moeda silenciosa. Você nunca pede, você nunca força, você nunca implora. Você apenas se torna o tipo de pessoa que naturalmente o recebe. E aqui está uma verdade que quase ninguém percebe. O respeito que os outros têm por você é um reflexo direto do respeito que você tem por si mesmo. Pessoas que se valorizam exigem pouco. Pessoas que não se valorizam exigem tudo. E é por isso que alguém com postura estoica se destaca tanto no meio do caos moderno. Enquanto todos estão reagindo, disputando atenção, querendo provar que tem razão, tentando mostrar força, o estoico permanece centrado, calmo e decidido. E isso desperta um respeito instantâneo. Sêneca dizia: quem se domina, domina tudo. E esse é o segredo dos comportamentos que nós vamos ver aqui. Eles não são truques sociais, estratégias manipuladoras ou táticas para parecer maior do que você é. Eles são expressões externas do seu domínio interno. Quando você domina suas emoções, suas ações ficam firmes. Quando você domina seus impulsos, suas palavras ganham peso. Quando você domina seus limites, você se torna alguém raro. E alguém raro sempre é respeitado. Hoje você vai entender por que alguns indivíduos são tratados com cuidado, consideração e até reverência, enquanto outros são facilmente ignorados, desrespeitados ou usados. Não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com carisma natural. Tem a ver com comportamentos consistentes que comunicam força sem fazer barulho. Prepare-se para ouvir verdades que muita gente evita, mas que podem transformar completamente sua presença no mundo. Porque o respeito que você recebe amanhã depende das atitudes que você começa a tomar hoje. Agora, vamos ao primeiro comportamento, e talvez um dos mais poderosos quando se trata de autoridade silenciosa. A maioria das pessoas perde respeito não porque faz algo errado, mas porque reage errado. A cada provocação, elas explodem. A cada crítica, elas se justificam.
A cada contradição, elas precisam provar que estão certas. A cada discordância, elas desmoronam por dentro. É impressionante como o simples fato de alguém manter a calma, verdadeira, profunda, inabalável, já muda completamente a forma como é percebido. Porque calma é uma forma silenciosa de poder. Quando você permanece centrado, enquanto todos à sua volta se exaltam, você envia uma mensagem clara: eu não sou controlado por impulsos, eu não me desespero fácil, eu não me rendo ao calor do momento. E essa mensagem é fortíssima. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde está indo. Mas existe um complemento moderno que os estoicos entenderiam perfeitamente. E nenhum ataque abala quem domina a si mesmo. A pessoa calma não demonstra frieza, ela demonstra controle. E o controle é uma das formas mais puras de respeito que existe. Pense nisso. Quem você respeita mais? Aquele que grita quando contrariado ou aquele que observa antes de agir? Quem parece mais forte? Aquele que perde o eixo por qualquer detalhe ou aquele que mantém a postura mesmo quando o mundo tenta tirá-lo do centro? A verdade é simples. Quem controla a si mesmo intimida quem não consegue fazer o mesmo. A calma inabalável não é passividade, não é aceitar tudo, não é abaixar a cabeça. É, na verdade, tomar a decisão de jamais permitir que outra pessoa tenha controle sobre sua paz. É isso que cria respeito instantâneo. As pessoas percebem que você não se abala por bobagens, não entra em dramas desnecessários, não reage como um animal encurralado. Você observa, você espera, você decide e só então você age. Essa ordem, observar, esperar, decidir, agir, vale mais do que 1 milhão de palavras. E aqui está o detalhe final. A calma verdadeira não é sobre parecer calmo, é sobre ser. Quando sua tranquilidade não é uma performance, mas um estado natural, as pessoas sentem isso e tratam você de acordo. Existe um poder quase sobrenatural no silêncio, mas não em qualquer silêncio. Eu estou falando do silêncio inteligente, aquele que não é ausência de palavras, e sim presença de consciência. A maioria das pessoas fala demais, explica demais, justifica demais, entrega informações que ninguém pediu, se apressa para preencher qualquer espaço vazio, como se o silêncio fosse um inimigo. Mas para o estoico e para qualquer pessoa que carrega a autoridade real, o silêncio é uma arma. Ele diz mais do que 1000 frases. Ele revela mais força do que qualquer grito. Porque quando você permanece em silêncio em momentos estratégicos, você mostra 3 coisas. 1. Que você não precisa provar nada. Quem fala para se defender mostra insegurança. Quem fala para preencher o vazio mostra ansiedade. Quem fala para impressionar mostra necessidade. Mas quem escolhe o silêncio mostra domínio. 2. Que você observa mais do que reage. Enquanto os outros se apressam, você analisa. Enquanto eles falam sem pensar, você pensa antes de falar. Isso muda completamente o equilíbrio da conversa e da relação. 3. Que você controla o ritmo. O silêncio muda o tempo do ambiente. Ele cria tensão. Ele cria presença, ele faz todos ao redor reorganizarem suas próprias palavras. E existe ainda um aspecto psicológico. As pessoas respeitam quem não se entrega facilmente. Quando você não expõe tudo, não explica tudo, não se derrama verbalmente, você se torna uma figura mais enigmática e, por consequência, mais interessante e respeitada. Perceba algo poderoso. Você nunca impressionou ninguém falando demais, mas com certeza já impressionou alguém ficando em silêncio no momento certo. O silêncio inteligente te protege, te fortalece e te eleva. Ele te dá tempo, espaço e estratégia. Epicteto dizia: a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. E ele estava completamente certo.
Quando você fala menos, cada palavra sua ganha peso. Quando você fala menos, as pessoas te escutam mais. Quando você fala menos, você tem mais controle da situação. Você não vence debates com argumentos intermináveis. Você vence com frases precisas e silêncios bem posicionados. Uma das maiores marcas das pessoas que recebem respeito instantâneo é simples, mas extremamente rara. Elas não pedem nada, elas escolhem. E aqui não estamos falando de arrogância, prepotência ou superioridade. Estamos falando de uma postura interna que diz: eu sei quem eu sou, eu sei o que quero, e eu não preciso implorar por nada disso. Pessoas que pedem demais, seja atenção, validação, explicação, consideração ou até desculpas, passam uma mensagem silenciosa de fraqueza. Não porque precisem dessas coisas, mas porque demonstram que depender delas. E sabe qual é o efeito disso? As pessoas sentem, e quando sentem que você precisa demais de algo, elas automaticamente te respeitam menos. O respeito nasce do desprendimento, do entendimento claro de que você não precisa agradar, você não precisa ser aceito, você não precisa que gostem de você, você não precisa insistir para ser valorizado. Você escolhe onde fica, você escolhe com quem anda. Você escolhe as conversas em que entra, você escolhe o que tolera, você escolhe o que ignora. Você escolhe o que é digno do seu tempo e o que não é. Pessoas com postura escolhida e não pedinte transmitem uma certeza interna quase magnética. Elas não ficam se explicando, não tentam convencer, não negociam sua dignidade. Marco Aurélio dizia: sua dignidade depende de você. E essa frase é uma das bases desse comportamento. Quando você se torna alguém que escolhe, em vez de alguém que suplica, algo muda profundamente na dinâmica social ao seu redor. As pessoas ajustam o tom, medem as palavras, reavaliam atitudes, começam a tratar você com mais seriedade, não porque você exige, mas porque você demonstra que pode ir embora a qualquer momento. E o detalhe mais forte: quem escolhe tem opções. Quem pede tem medo de não ter nenhuma. Você se torna respeitável quando deixa claro que sua presença é valiosa. Não por dizer isso, mas por viver como alguém que sabe disso. A vida muda quando você para de tentar convencer o mundo do seu valor e passa a simplesmente agir como alguém que tem valor. Existem dois tipos de limites no mundo: os que você fala e os que você é. A maioria das pessoas anuncia limites o tempo inteiro. Eu não aceito isso. Comigo não é assim. Não gosto quando fazem isso comigo. E, ironicamente, quanto mais elas falam, menos as pessoas levam a sério, porque limites anunciados demais soam como ameaças vazias, e quase sempre são. Agora, existe um tipo completamente diferente de pessoa. Alguém que não precisa avisar, não precisa alertar, não precisa desenhar. Os limites dessa pessoa são tão claros na sua postura, no seu comportamento, no seu olhar e na sua energia, que todo mundo simplesmente sente. E isso gera respeito imediato. O estoico sabe que limites verdadeiros não vivem na boca, vivem na conduta. Eles aparecem na forma como você reage quando alguém cruza a linha. Eles aparecem no jeito como você se retira quando algo te diminui. Eles aparecem na sua capacidade de dizer não, sem raiva, sem cerimônia e sem explicações desnecessárias. Limites reais não precisam ser defensivos. Eles são firmes, diretos e silenciosos. E o mais importante, quem tem limites fortes não negocia o próprio valor. Você não aceita migalhas. Você não tolera desrespeito. Você não compactua com jogos infantis. Você não fica numa situação onde claramente não é bem tratado. E, principalmente, você não permite que outras pessoas definam onde termina o seu espaço e onde começa o delas.
Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem a sua permissão. E essa frase é mais profunda do que parece. Quando você tem limites internos sólidos, cada vez menos pessoas tentam te testar. E não porque você ameaça, mas porque você transmite uma certeza interna de que sua paz é prioridade e de que você não hesita em proteger essa paz. Limites não são muros, são portas. Portas que você decide quando se abrem e quando se fecham. E quem controla suas portas, controla sua vida social. Pessoas com limites silenciosos e consistentes são respeitadas, porque deixam claro que o acesso a elas não é automático, é merecido. E tudo o que é raro, precioso e seletivo recebe respeito. Nada assusta mais uma pessoa manipuladora, dominadora ou desrespeitosa do que alguém autossuficiente. E aqui não estamos falando de se isolar do mundo, nem de viver sem ajuda. Estamos falando de algo muito mais profundo e muito mais raro. A capacidade de não depender emocionalmente de ninguém para se sentir completo. Quando você é autossuficiente, tudo muda. Você não sente necessidade de provar nada para ninguém. Você não fica se moldando para agradar. Você não sente pânico quando alguém se afasta. Você não aceita migalhas emocionais. Você não implora por atenção, resposta ou validação. Isso transmite uma força impressionante, porque a maior fraqueza social do ser humano é simples: a carência. A carência faz as pessoas aceitarem menos, tolerarem abuso, se diminuírem para caber em espaços pequenos e correrem atrás de quem nunca corre atrás delas. Mas alguém autossuficiente é livre, livre para ficar, livre para ir, livre para escolher, livre para dizer não, livre para levantar e seguir em frente. E liberdade é um dos sinais mais claros de força pessoal. Marco Aurélio dizia: a verdadeira liberdade é ser senhor de si mesmo. E essa é exatamente a essência desse comportamento. Pessoas autossuficientes inspiram respeito porque não estão na mesa como mendigos emocionais, estão como iguais. Elas não entram em relações buscando preencher um vazio, mas compartilhando o que já transborda. Isso muda completamente a dinâmica. Quando alguém percebe que você não depende de atenção, confirmação ou presença constante, automaticamente passa a te tratar com mais cuidado. Por quê? Porque percebe que você pode ir embora, e o ser humano respeita aquilo que teme perder. Autossuficiência é magnética, é silenciosa, é sólida, é elegante. E ela nasce quando você finalmente entende que ninguém pode ser responsável pelo seu bem-estar. Ninguém pode ditar seu valor. Ninguém pode controlar suas emoções. Ninguém pode preencher um vazio que você mesmo não preencheu. Você se torna alguém completo, e pessoas completas sempre são tratadas com seriedade. Quando você não se prende a ninguém, ninguém consegue te prender. Existem pessoas que não precisam levantar a voz, bater na mesa ou criar tensão para serem respeitadas. Elas entram em um ambiente e, sem nenhum esforço aparente, fazem todos ajustarem o próprio comportamento. Isso é presença. E presença não é algo que você finge, é algo que você se torna. A postura que impõe respeito silencioso nasce de 3 elementos simples, porém extremamente poderosos. 1. A forma como você ocupa o próprio corpo. O corpo fala antes da boca. O modo como você se posiciona, como mantém o olhar, como respira, como preenche o espaço. Tudo isso comunica força ou fragilidade. O estoico não se encolhe, mas também não se projeta como um predador. Ele se mantém firme, alinhado, centrado, como se nada fosse capaz de deslocá-lo. 2. A calma estratégica. Nada impõe mais respeito do que alguém que permanece calmo enquanto outros perdem o controle. A calma não é ausência de emoção, é domínio. E domínio é poder.
Só observa quem não está desesperado. Só reage devagar quem tem uma mente forte. Só fala baixo quem sabe que não precisa gritar para ser ouvido. 3. O olhar que enxerga e não confronta. O olhar de alguém centrado não é agressivo, é atento. Um olhar estável transmite autoconfiança e faz qualquer pessoa pensar 2 vezes antes de ultrapassar limites. O olhar agressivo cria conflito. O olhar seguro cria respeito. E aqui está o ponto mais importante. Respeito silencioso sempre vence intimidação barulhenta. Gente que precisa forçar respeito mostra, sem perceber, que não o possui. Gente que é respeitada naturalmente não precisa provar nada. Ela simplesmente existe de um jeito que comunica força interna. Os romanos tinham uma palavra para isso: gravitas. Era o peso da presença, o jeito de estar vivo com intenção, dignidade e firmeza. Marco Aurélio carregava gravitas não porque era imperador, mas porque era senhor de si mesmo. Quando você tem postura, calma e atenção, você cria um campo ao seu redor. As pessoas sentem. Elas percebem que não estão diante de alguém frágil, impulsivo ou inseguro, mas diante de alguém inteiro. E quem é inteiro impõe respeito mesmo em silêncio. Se existe um comportamento que separa imediatamente quem é levado a sério de quem é ignorado, é este: a coerência, a habilidade, ou melhor, a disciplina de alinhar aquilo que você diz com aquilo que você faz. Nenhuma qualidade gera mais respeito de forma tão rápida e tão definitiva. Porque no fim das contas, as pessoas não acreditam em discursos. Elas acreditam em padrões, e padrões não mentem. Alguém pode falar bonito, prometer mundos, parecer sábio, mas se a atitude não acompanha a palavra, tudo desmorona. A incoerência é um cupim emocional. Come o respeito por dentro até não sobrar nada além de desconfiança. O estoicismo é implacável nesse ponto. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva-a. Essa frase por si só é um tapa de realidade, porque mostra a diferença entre quem performar virtude e quem é virtuoso de verdade. Coerência cria respeito por 3 motivos. 1. Ela prova que você tem autocontrole. Prometer é fácil. Cumprir exige disciplina, e disciplina é percebida pelos outros como força. 2. Ela mostra que você é confiável. Quando alguém vê que você faz o que diz, essa pessoa entende que pode contar com você. E confiança é a raiz do respeito. 3. Ela te posiciona acima do caos emocional alheio. A maioria vive reagindo ao que sente. Quem age pelo que decidiu, não pelo que sente, automaticamente se destaca. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Coerência não é perfeição, é constância. É você se comprometer com aquilo que diz e, quando falhar, assumir, corrigir e continuar. Isso por si só vale mais do que qualquer pose de "eu nunca erro". As pessoas observam seu padrão de atitude. Se você promete e cumpre, elas respeitam. Se você erra e assume, elas respeitam. Se você age de forma previsível, íntegra e alinhada, elas respeitam. Porque coerência transmite uma mensagem direta. Eu sou alguém que sabe quem é e eu ajo de acordo. E alguém que sabe quem é impossível de manipular, fácil de respeitar e muito difícil de esquecer. No fim de tudo, respeito não é algo que você pede, não é algo que você exige e muito menos algo que você implora. Respeito é consequência. Consequência da sua postura, das suas escolhas, dos seus comportamentos, dos 7 comportamentos que você aprendeu aqui. Quando você desenvolve presença, firmeza, autocontrole, autossuficiência e aprende a agir com intenção em vez de reagir por impulso, o mundo simplesmente começa a te tratar de outra forma, não porque você virou alguém autoritário, mas porque virou alguém sólido. E pessoas sólidas são raras. Esses 7 comportamentos criam uma espécie de campo ao seu redor. Um campo silencioso,
mas poderoso. As pessoas sentem quando estão diante de alguém que não se abala fácil, não vive pedindo aprovação, não entra em dramas inúteis, não negocia princípios, não muda de humor ao sabor do vento e não precisa provar quem é. Esse tipo de pessoa inspira confiança, impõe respeito e ocupa seu espaço sem esforço. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Eles não gritavam, não imploravam, não buscavam validação. Eles encarnavam a própria disciplina. E o mundo respeita quem vive aquilo que acredita. E agora vem a parte importante. Se você chegou até aqui, uma coisa já está clara. Você não quer apenas ser respeitado. Você quer evoluir, quer crescer, quer dominar a si mesmo. Porque respeito verdadeiro não nasce da força externa, nasce da força interna. E cada um desses comportamentos é uma peça dessa transformação. Se isso fez sentido para você, se esse conteúdo te ajudou, então faça a sua parte agora. Inscreva-se no canal, deixe o like e comenta aqui embaixo qual dos 7 comportamentos você vai começar a aplicar hoje. Isso não é só engajamento, é compromisso. É você dizendo para si mesmo, eu estou escolhendo me tornar alguém mais forte. E lembre-se, você não precisa ser perfeito, você não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa dar o primeiro passo. Porque quem dá o primeiro passo não para mais. No fim, não é o mundo que vai te dar respeito, é você que vai conquistá-lo, com presença, com firmeza, com coerência e com domínio sobre si mesmo. E esse tipo de pessoa sempre vence.